Fala, gente, tudo bem com vocês? Várias pessoas desejam viver uma vida de vitória, viver uma vida de sucesso, uma vida de conquista. E a verdade é que se você não souber quem você é, jamais você vai viver aquilo pelo qual você foi chamado para viver. Para que você possa viver uma vida de sucesso, uma vida de conquista, você precisa saber essas 3 respostas dessa pergunta. Pergunta de número 1, de onde você veio? Pergunta de número 2, por que você está aqui? E pergunta de número 3, para onde você vai? Você já fez essas perguntas para você? E você sabe quais são as respostas dela? Porque se você não souber a resposta dessas 3 perguntas, simplesmente você está sobrevivendo e não vivendo. Às vezes as pessoas desejam conquistar, as pessoas querem realizar tantas coisas, mas não sabem o porquê está aqui, da onde que veio, para onde que vai. Interessante que a gente olhando para a palavra de Deus, Jesus, quando ele veio a este mundo, ele sabia de onde ele veio, o porquê ele estava aqui e para onde ele iria. Veja só, quando Jesus foi levado ao deserto pelo Espírito Santo para ser tentado pelo diabo, mas interessante que se você analisar ali Mateus, capítulo de número 4, você vai ver que por várias vezes Satanás dizia: se tu és filho de Deus. Porque eu falei para você, se você sabe a resposta dessas 3 perguntas, de onde você veio, por que você está aqui e para onde você vai. Porque a resposta dessas 3 perguntas está ligadas à identidade. Porque se você não souber quem você é, você nunca vai viver aquilo para o qual você foi chamado. Jesus, ele sabia quem ele era, por isso ele sabia responder da onde que ele veio, por que ele estava aqui e para onde ele iria. Se pegarem um príncipe lá nos Emirados Árabes, se pegar um príncipe e tirar ele ali do seu palácio, se roubarem o seu dinheiro, se sequestrarem ele, mesmo assim ele vai continuar sendo um príncipe. E sabe por que ele vai continuar sendo um príncipe? Porque ele sabe quem ele é. A sua situação hoje não determina quem você é. Você precisa entender isso. Porque se você entender de onde você veio, por que você está aqui, para onde você vai entender quem você é. Gente, quando Jesus foi levado ao deserto, Satanás por várias vezes dizia: se tu és o filho de Deus. O que Satanás estava querendo fazer ali? Satanás, ele tentava tirar a identidade de Cristo. Satanás queria mostrar, por conta da situação que Jesus estava passando ali, que ele não era filho de Deus. Mas Jesus sabia quem ele era. Paulo nos diz lá em João capítulo 1, que a todos que receberam a Jesus, deu-lhes o poder de serem chamados filhos de Deus. Você não é apenas uma criatura de Deus, não, você é filho de Deus. E como filho você tem direito e parte na herança. Mas se você não entender a sua identidade e não souber quem você é, você nunca vai viver aquilo para o qual você foi chamado. Interessante que muitas pessoas conhecem aquela parábola do filho pródigo, né? Capítulo 15 de Lucas conta-se essa parábola do filho pródigo. Mas veja só, essa parábola as pessoas dão muita importância ao personagem do filho que pediu a herança, que saiu da casa do pai. Mas interessante que quando o filho que pediu a riqueza e foi embora, quando ele volta sem dinheiro, tudo sujo, o pai o abraça, faz um banquete, mas o filho que estava dentro de casa, o filho que estava no campo cuidando dos negócios do pai, ele ficou revoltado. E veja qual foi o questionamento dele para o seu pai. Ele chega para o seu pai e diz assim: olha, pai, há tanto tempo eu tenho trabalhado como escravo para o Senhor, e o Senhor nunca me deste um cabrito para me alegrar com meus amigos. E ele continua a reclamação dele, achando que ele estava no direito, e diz assim: olha,
Vendo, porém, esse teu filho que desperdiçou a sua fazenda com prostituta, com bebedice, o Senhor mata um cabrito gordo para ele? A Bíblia fala, o pai olha para o filho e fala, meu filho, tudo que eu tenho é teu. Veja só, a crise da identidade, se você não souber quem você é, você vai viver nessa terra apenas como uma criatura de Deus e não como filho de Deus. Entenda uma coisa, filho tem herança, filho tem direitos, filhos comem na mesa com o pai. Criados não. Agora, se você entender isso, você vai compreender que essa situação que você está vivendo hoje, seja talvez uma situação na área de doença, talvez falta de dinheiro, algum problema dentro da sua casa. Eu não sei qual é o problema que você está enfrentando, mas você precisa entender quem você é. Porque se você entender quem você é, o momento não vai determinar e dizer o que você precisa se tornar. Gente, esse filho que ficou na casa do pai, embora para ele achava que estava fazendo tudo mil maravilha, a verdade é que ele vivia apenas como servo. Ele se achava como se fosse um empregado do seu pai e não como filho. E se você entender que você é filho, você vai compreender que tudo que Deus já preparou está liberado para você. Tudo que Deus criou é para você. Deus ele não fez o homem por causa do mundo. Deus ele não criou os céus, a terra, o mar e falou, agora o que eu vou fazer? Vou fazer o homem agora para poder habitar. Não. Deus criou o mundo por causa de você. Você foi o sonho e o projeto de Deus. E você precisa entender isso, porque se você entender isso, você vai viver uma vida de vitória. Vai passar por dificuldades, vai passar por problemas, sim, vai passar. Mas essas situações não vai determinar quem você é. Porque você sabe que você é filho de Deus e você tem direito na herança. Então não viva como um escravo, não tenha Deus como um Senhor que está distante de você, não. Tenha Deus como aquele que está do teu lado, sempre cuidando de você e pronto para te abençoar. Que Deus te abençoe, que você viva uma vida de sucesso. Abraço.